Cruzeiro está chegando com Emerson Pansieri. Quinta-feira tem Copa do Brasil. Pansieri, um abraço, boa noite. Boa noite para você também, Cirilo. Um abraço pro nosso Edu Panzi, para quem acompanha a reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você pode acessar sócio5estrelas.com.br e vai apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. Ó, planos a partir de R$ 9,90 e você vai também estar pertinho do Cruzeiro. Olha só, deixa eu trazer uma informação importante, porque o time amanhã faz um trabalho ainda em Belo Horizonte, na parte da tarde, e depois viaja para Goiânia. E aí, o técnico Leonardo Jardim está pensando muito no desgaste, né? O Du tá aqui, comentou o jogo, você também estava na ancoragem do clássico, Cirilo. Foi um jogo com alta intensidade, né? O Cruzeiro propôs no jogo a todo momento, e é óbvio que há um desgaste, desses atletas também pensando na sequência de Campeonato Brasileiro, jogo no domingo contra o Fortaleza às 20h30 da noite na Arena Castelão. Então, é bem provável que nessa atividade de amanhã ele já comece a esboçar alguma coisa e a definição saindo mesmo na quinta-feira ali à tarde na preleção, como é de costume, como o técnico Leonardo Jardim adota essa prática no Cruzeiro. Mas aí a gente pode colocar alguns pontos. Fagner, Lucas Silva, vamos ver como é que vai ser também a questão do ataque, né? Será que dá um descanso para o Caio Jorge? O Matheus Pereira, por exemplo, não joga lá contra a equipe do Fortaleza, né? Tá suspenso com o 3º cartão amarelo. Mas pro jogo em Goiânia, não tem por que não levar o jogador, né? Ele pode depois só voltar para BH. São essas as circunstâncias do time que vai manter, né? Vai entrar em campo para manter o bom momento, né? São 7 jogos, Cruzeiro vive com 5 vitórias, 2 empates e quer essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, sabendo que vai enfrentar um Vila que é segundo colocado na Série B, não é um time bobo não, é um time que vai jogar a vida, o público deve ser legal no Serra Dourada, tudo isso influencia, né? Não tem nada de oba-oba, porque ganhou de 2-0, não vai respeitar o adversário, não tem nada disso, né? Tem muita seriedade de um Cruzeiro que quer buscar essa classificação, porque sabe que fora da Copa Sul-Americana é uma Copa que o Cruzeiro quer sim a conquista do heptacampeonato. Edu, mais importante que peças é a postura, né? Como o Cruzeiro vai encarar esse jogo de quinta-feira. Já tem dado mostras já há bastante tempo que a postura é muito positiva na temporada e é natural que o Jardim mexa no time, né? Preserve alguma coisa, preserve algumas peças, porque mesmo o Vila Nova sendo um time com protagonismo na Série B, o Cruzeiro é um time com protagonismo na Série A, né? E tem jogado o suficiente para vencer de novo essa equipe do Vila Nova lá em Goiânia. E esse aspecto físico tem que ser sim uma preocupação. Daqui a pouquinho vem o Super Mundial e uma pausa longa, mas até lá uma sequência muito pesada, né, Edu? Muito complicada, né? Sem dúvida, Cirilo, mas assim, é um jogo que o Cruzeiro precisa levar a sério. É claro que você tem que pensar em todos os sentidos, na parte física principalmente. Você tem alguns jogadores que deram sinais de que podem e que precisam de um descanso, de uma pausa. Vamos citar aqui o Fagner, por exemplo. Talvez seja o momento de dar uma segurada no Fagner, o William e a campo. Outro jogador que vira e mexe, o Jardim segura, Lucas Silva. Você tem o Eduardo. O Eduardo vive um bom momento. O Eduardo é um cara que o Leonardo Jardim tem demonstrado confiança. E você pode utilizar o Gabriel Barbosa nesse jogo. Então você pode descansar Fagner, Lucas Silva e quem sabe até o Matheus Pereira. Você muda um pouco o jeito de jogar. Ao invés de ter 3 jogadores à frente dos 2 volantes, você passa a ter 4 jogadores no meio e uma dupla de ataque com o Gabi e o Caio Jorge, com o Wanderson e Christian, com o Romero e o Eduardo no meio de campo. É uma possibilidade. O Romero teve um descanso agora, que teve a suspensão, então pode ir pro jogo, é um cara que fisicamente entrega muito, e na lateral direita utilizar o William na vaga do Fagner. Eu acho que não tem tanto mistério. Acho muito importante, Cirilo, o Cruzeiro encarar esse jogo com a devida seriedade. A vantagem é muito grande e a vantagem técnica do Cruzeiro também é. Mas a gente sabe como é que funciona a mata-mata, Copa do Brasil, o Vila joga em casa, um gol no primeiro tempo muda o panorama da partida, então você pode ali segurar 2, 3 jogadores, mas dar a seriedade que a competição pede. E o Cruzeiro sabe muito bem, conhece muito bem a Copa do Brasil, não à toa o maior campeão da competição.
Sem dúvida, é levar o jogo com a importância que ele tem. Vale alguns milhões, né? Quase 4 milhões para se classificar para essa próxima etapa da Copa do Brasil, e vale a permanência em uma das possibilidades de título da temporada, né? Copa do Brasil é muito importante, é um torneio muito relevante e que nos últimos anos tomou uma conotação financeira ainda mais especial, deu um peso ainda mais especial para a Copa do Brasil. Um jogo muito importante para a sequência da temporada do Cruzeiro, quarta-feira às 7 horas, quinta-feira às 7 horas, e é claro, a Itatiaia transmite. Siga Emerson Pansieri. E por isso, vamos ver também como é que vai ser essa questão da relação de banco, né? Jogadores que podem participar. Eu falava a situação do Marquinhos não entrou no jogo passado contra o Atlético, aí a questão contratual, aquele caso que nós já explicamos aqui, quando foi contratado por empréstimo do Arsenal. Então o time londrino colocou algumas questões aí, então vamos ver, né, como é que vai ser essa composição de setor ofensivo também, mas acho que vai levar a molecada, né, os crias da Toca, Calban Prates, Kaique Quente também, que teve participação no Sub-20 do Cruzeiro, hoje foi derrotado, saiu ali na primeira parte do jogo, enfim. É um Cruzeiro que vai ter também Murilo Hickman, Calban Prates, acho que é uma tendência também para essa partida contra a equipe do Vila. Então amanhã fecha essa preparação para o jogo. Mas o Cruzeiro, Cirilo, tá atento ao mercado. Pansieri, vamos lá falar de mercado. Há pouco no intervalo interativo, estava conversando com o Tico, com o Edu Panzi, sobre a entrevista que o Leonardo Jardim deu no fim de semana, no pós-clássico, e ele disse, quanto a reforços, de que o Cruzeiro enxergou no elenco reforços, né? Os reforços já estavam aí, algo em torno disso aí que ele está dizendo. E aí eu perguntava ao Edu Panzi, será que não é um indicativo de um Cruzeiro talvez menos agressivo do que se imaginava há um mês? Aí o Edu me deu um contraponto. Fala pra galera do Radinho também, Edu. Eu acho que não é um indício. Falei com você agora há pouco que o discurso do Leonardo Jardim não combina muito com a prática, né? Ele falou que talvez os reforços já estariam no elenco, mas aí você pega a prática. Os principais jogos, os últimos, Flamengo, Atlético, demorou muito a mexer. Contra o Flamengo foi mexer quase aos 45 minutos do segundo tempo. Contra o Atlético foi mexer já na parte final. Geralmente escolhe 2, 3 peças as mesmas, né? Bolaci, Gabigol, quando muito o Eduardo ali. Então, cara, e eu acho que o Jardim está certo. O Cruzeiro precisa sim ir ao mercado. E eu imagino no mínimo 4 peças. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um beirada, um jogador de lado de campo, um ponta, canhoto. O Cruzeiro precisa. E não é pouco, cara. Tô falando de 4 reforços para chegarem. Se forem reforços para chegarem e serem titulares, ganha o elenco. Ganha o Jardim, ganha o Cruzeiro. Se forem para compor o elenco, acho que vai ser muito naquela visão de intensidade, de força física, porque a impressão que me passa o Jardim é que quando ele vê que tem que mexer, ele lamenta, porque o time perde em intensidade fisicamente. Então acho que o discurso não combina muito com a prática. Eu sou capaz de apostar que no mínimo 4 jogadores vão chegar no Cruzeiro no meio do ano. E você disse, Emerson Pansieri, que o Cruzeiro está atento ao mercado. Explique, Pansieri. Vamos lá, eu até conversei com o Pedro Lourenço, né, presidente da SAF do Cruzeiro, e ele me explicou assim: Pansieri, contratação só vai acontecer se o técnico Leonardo Jardim apoiar. Só se for isso. Ele passa para mim, pro Pedro Júnior, o Alexandre entra no circuito, mas a palavra final é minha e do Pedro Júnior, né? Foram as palavras do Pedrinho para mim, explicando como que vai ser esse processo de contratação no Cruzeiro. Outra coisa que ele deixou bem evidente nessa conversa que eu tive com ele, ele disse que não vai ser muito jogador, não vai contratar não sei quantos jogadores, não, vai ser tudo dentro de uma linha do que for pontual, do que for necessário. Então muita gente acha que vai vir um tanto de jogador, que é isso, que é aquilo. Não vai ser a política do Cruzeiro de contratação. Eu acho que é importante falar sobre esse assunto. E aí, o Cirilo, até apurando com companheiros da imprensa argentina sobre essa situação, o Cruzeiro segue monitorando e busca detalhes daquele zagueiro que o Cruzeiro quer, Valentim Gomes. Lá do início do ano, me recordo, entrando ao vivo aqui lá em Bradenton, nos Estados Unidos, aí todo mundo perguntava, tá chegando, não tá, vai vir, não vai. O Cruzeiro ainda segue
né, à procura desse atleta. As informações que chegam de lá, conversando com alguns companheiros da imprensa argentina, é que o Cruzeiro faz realmente esse contato com o Vélez, já conversou também com quem cuida da carreira do jogador. E aí vai naquela apuração que eu trouxe na semana passada, né? Que o Cruzeiro não vai fazer loucura financeira, o Cruzeiro não vai mover mundos e fundos para contratar esse atleta, vai tentar uma política aí de pés no chão, um empréstimo ou um valor mais baixo de contratação, mas essa é a questão, precisa passar também no exame médico, né? Tem essa questão importante, né? Teria que fazer aí uma avaliação médica, mas é o que dá para falar em relação a esse atleta. O Cruzeiro continua o interesse pelo Valentim. Zagueiro precisa bastante, né, Edu? Foi um dos que eu citei, uma das posições é a de zagueiro, é um zagueiro canhoto e poderia jogar com o Fabrício Bruno. E aí, cara, se você traz um zagueiro canhoto para ser titular, você pode ganhar um reserva pro Kaique no próprio elenco, o Vidalba. O Vidalba pode ser o reserva do Kaique, pode ser o reserva do próprio Valentim, caso o Cruzeiro acerte com o atleta. Ou, se na cabeça do Jardim, não, o Vidalba é zagueiro, não vai me entregar na lateral, vou precisar de um lateral também. Então isso tudo é conversado. Mas para mim hoje o Cruzeiro precisa sim de mais um zagueiro, precisa de um reserva pro Kaique, perdeu o Marlon, o Vidalba joga de zagueiro. Então tá ali o Kaique. Para mim, o Cruzeiro precisa de mais um volante, porque o Jardim tem utilizado 2, Romero e Lucas Silva. E, lamentavelmente, o Wallace não está entregando. Infelizmente, aí o problema, a culpa não é do Cruzeiro, é do Wallace. E precisa de um jogador de um ponto, um jogador de lado de campo. Aí pode ser atacante ou meia que faça o lado do campo, de preferência canhoto.